Na última rodada da Europa League, o atacante Viktor Edvardsen foi um grande babaca ao zombar da aparência de Ângelo Stiller, e isso daí já causou uma grande confusão no gramado. Pra quem não viu, poucos minutos depois dele entrar em campo, Edvardsen fez um gesto perante a Stiller, apontando para o próprio nariz, e rapidamente isso daí causou uma grande revolta nas redes sociais, com muitos cobrando uma atitude do clube holandês em relação ao seu jogador. Ângelo Stiller nasceu com lábio leporino, condição que também pode afetar o formato do nariz, e ocorre quando partes do rosto do bebê não se unem durante a formação do útero. No dia seguinte do jogo, ele falou o seguinte: "Gostaria de pedir desculpas pelo meu comportamento de ontem. Coisas foram ditas e feitas entre nós que não pertencem a um campo de futebol. Depois fui ao vestiário do Stuttgart para pedir desculpas. Sou um modelo e tenho que agir de acordo." O Go Ahead Eagles ontem informou que deu uma multa ao Viktor Edvardsen, né, de 500 euros, tá? Pelo que eu procurei aí de punição, só teve isso mesmo. Muita gente queria que a UEFA também fizesse alguma coisa, mas até onde eu estou vendo essa notícia, nada foi feito pela UEFA, tá bom? Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou te contar muita coisa interessante e queria te mostrar duas novas imagens da nova camisa titular da seleção brasileira que vazaram nesta semana aí nas redes sociais. Você consegue ver um pouquinho melhor desse novo manto que será utilizado pelo Brasil na Copa de 2026. Lembrando que ele é inspirado no manto usado pela seleção em 1970. E agora, sem mais enrolações, solta a intro! O Cruzeiro já está se preparando para a próxima temporada e ontem anunciou oficialmente a contratação de Neisser Villarreal, de apenas 20 anos. Inclusive, ele já fez o primeiro treino com o elenco. O jovem que estava no Milionários assinou um contrato até dezembro de 2028, lembrando que seu vínculo com a equipe colombiana ia somente até novembro desse ano, e ele já tinha assinado um pré-contrato em setembro com a Raposa. Neisser Villarreal jogou o Mundial Sub-20 com a seleção colombiana e foi um dos artilheiros da competição com 5 gols marcados. Além do atacante, o clube mineiro também fechou com o goleiro Matheus Cunha do Flamengo, que vai se apresentar em janeiro na Toca da Raposa. Agora quem deixou o Cruzeiro oficialmente é o gerente de futebol Paulo Pelaipe, que agora vai trabalhar no Grêmio com o novo presidente Odorico Roman. Enquanto isso, a Raposa definiu que o português Joaquim Pinto ficará no cargo de diretor esportivo. O SBT vai cobrir a Copa do Mundo de 2026 e já tenta aumentar o seu time de comentaristas, visando a competição. Inclusive, o mais novo alvo da emissora é Caio Ribeiro da Globo. A Folha de São Paulo informou que os diretores do SBT já procuraram Caio e fizeram uma proposta oficial. Agora estão aguardando a sua resposta. Para atrair o comentarista, o SBT promete reeditar a dupla com Thiago Leifert, que fez sucesso na Central da Copa em 2010 e em 2014. Inclusive, foi revelado que Thiago Leifert está ajudando nas negociações para ver se consegue convencer o amigo a vir para o SBT. A emissora trata a contratação do comentarista como complicada, já que Caio é um dos principais comentaristas da Globo e lá ele tem uma situação bem confortável, participando das principais transmissões. Ainda assim, o SBT tenta atrair Caio Ribeiro com a promessa de destaque editorial na cobertura da Copa do Mundo, além de também oferecer condições que preservam os seus compromissos externos. E aí, meus amigos, gostariam de ver a dupla Thiago Leifert e Caio Ribeiro reeditada para a Copa de 2026? O que você acha dessa possível troca Globo para o SBT, que pode ser feita aí pelo Caio Ribeiro, caso ele decida? Comentar? O jornalista André Hernan revelou que Everton Cebolinha deve deixar o Flamengo em 2026, pois ambas as partes veem com bons olhos a saída. O clube entende que ainda pode conseguir um rendimento financeiro com o atacante e a ideia é vendê-lo já no início do próximo ano. O contrato do jogador vai até o final de 2026 e por isso a próxima janela é a última chance do Flamengo de vender Cebolinha por uma boa grana. Lembrando que ele foi comprado em 2022 por 94
4 milhões de reais. Em entrevista à ESPN, o atacante revelou que foi procurado por vários clubes nestes últimos meses. Tive consulta de 6 clubes antes do Mundial e pós-Mundial tive uma proposta muito boa de um clube turco. Fui procurado por 6 clubes do Brasil, alguns já saíram na mídia. Tive contato com esses, Palmeiras e Grêmio, mas estou focado no Flamengo, tenho contrato até o final do ano que vem e vou dar o meu melhor. Tive uma conversa com Felipe Luiz pedindo para ele me liberar, mas não quiseram nem ouvir a proposta do clube. Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui sempre tem vídeos novos para te deixar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós. Sem treinar desde a derrota para o Chelsea, Ronald Araújo pediu ao Barcelona para se afastar e cuidar da saúde mental. O zagueiro foi expulso nesta partida da Liga dos Campeões ainda no primeiro tempo, quando o Barça estava perdendo por 2-0, e foi bastante criticado nas redes sociais por conta disso. Então, junto com seus empresários, o uruguaio se reuniu ontem com a diretoria do clube catalão para dizer que está bem fisicamente, mas precisa de um tempo para se recuperar psicologicamente, já que a sua saúde mental não está nada bem. Tudo isso foi informado pelo jornal Sport e confirmado pelo Mundo Deportivo. Ontem, em coletiva, o técnico Hansi Flick foi questionado sobre o zagueiro e respondeu o seguinte: não está preparado, é uma situação privada e não quero falar mais nada. Peço que o respeitem, por favor, é o que eu posso e quero dizer. O Barcelona aceitou dar um tempo aí a Ronald Araújo para que ele cuide da saúde mental e em breve é esperado que ele volte a jogar, mas não foi revelado o tempo, tá? Ele vai cuidar aí dessa parte psicológica e quando estiver se sentindo bem, vai voltar a jogar pelo Barça. A fase de Rodrigo no Real Madrid só vai de mal a pior e o Diário AS informou que ele chegou neste fim de semana a 30 jogos oficiais sem conseguir balançar as redes, igualando o recorde negativo de Mariano Dias entre 2020 e 2022, que passou pelas mesmas 30 partidas sem marcar um único golzinho. Agora o camisa 11 está perigosamente perto de outro marco indesejado, os 1.416 minutos de Rafa Maranhão, entre 72 e 74, o maior jejum já registrado por um atacante do clube em 123 anos de história. O último gol de Rodrigo foi no dia 4 de março pela Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid e o último gol na La Liga foi em janeiro. Segundo o jornalista Mário Cortegana do jornal The Athletic, o jogador perdeu o seu status de intransferível e o Real Madrid vai ouvir propostas para negociá-lo. Segundo a informação, o provável destino do Rodrigo, caso realmente vá embora do Real, seria a Premier League, onde tem vários clubes interessados, como por exemplo o Manchester City e também o Tottenham. Na tua opinião, se o Rodrigo for embora do Real, você queria ver ele jogando em qual clube? Comenta aí. A fase do Real Madrid não está das melhores, mesmo com a equipe estando em segundo lugar da La Liga. E no último domingo, eles chegaram ao terceiro empate consecutivo no Campeonato Espanhol. Por conta disso, uma demissão de Xabi Alonso já estaria sendo cogitada caso os resultados não melhorem. E a ideia seria trazer de volta Zidane. A informação é de Pepe Álvares, sócio do Real Madrid, que disse que se as coisas não melhorarem, Florentino Pérez vai considerar o retorno de Zidane até o fim da temporada, que se encerra em junho do ano que vem. Porém, todo mundo sabe que será bem complicado convencer Zidane a voltar para o clube, afinal, ele está de olho em assumir a seleção francesa após a Copa de 2026. Juventus, Liverpool, Manchester United, times da Arábia e outras seleções nacionais já tentaram se aproximar do francês e receberam a mesma resposta: a prioridade é assumir a França. Meus amigos, todo mundo achou aí que o Xabi Alonso ia ser uma combinação perfeita para o Real Madrid, inclusive eu também cheguei a pensar nisso, mas esse começo de trabalho dele lá tá um pouco turbulento, né? Ele não consegue extrair o melhor de vários jogadores, também tem problemas aí no vestiário com vários nomes e várias pessoas já queriam ver ele embora do Real, tá bom? Vamos ver o que é que vai acontecer. Na tua opinião, seria interessante pro Zidane assumir o Real até o meio do ano que vem e aí depois da Copa do Mundo assumir a seleção francesa? Comenta aí, tá bom? Esse foi o vídeo desta terça-feira, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, valeu e falou! Yeah.
gonna be a long night.